Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que está acontecendo na Austrália, certo? Os incêndios que estão acontecendo e por que eles estão acontecendo. E aí nisso a gente precisa ter um pouco da noção de que a Austrália se localiza próximo à linha do Equador, né? Mas boa parte do seu território se encontra entre as latitudes de 15 graus e 30 graus sul, certo? No hemisfério sul. O que isso proporciona para o país? Bom, nessas latitudes são muito presentes, certo? Os desertos. E esses desertos, eles têm características de ter uma elevada temperatura e uma baixa umidade. Então isso proporciona um ambiente específico para que ocorram as queimadas, certo? Que é a região que a Austrália se localiza. E aí também, como tem várias outras influências, né, que o país recebe por conta da sua latitude, né, da sua localidade também, de acordo com os oceanos em que ele está próximo, isso proporciona várias influências no clima, microclima, no tempo. Então, é muito comum que um ano na Austrália esteja muito úmido e no outro esteja muito seco, porque como essas muitas influências elas vão ter uma certa relação, essa dinâmica ela é afetada de forma brusca, certo? Bom, e aí agora eu vou explicar para vocês um pouco de como que a influência desses elementos eles podem fazer o que está acontecendo, na verdade, né? Que são as queimadas. Então, bora lá. Agora a gente vai ver o que está ocasionando os incêndios na Austrália, beleza? E aí a gente vai justificar um pouco com o clima da região, beleza? Em que nisso, né, para a gente entender melhor, eu fiz aqui um mapa, né? A nossa esquerda aqui tem o Oceano Índico e a nossa direita aqui temos o Oceano Pacífico. Essa linha aqui tracejada é o Trópico de Capricórnio, certo? E essa linha aqui em preto, ela representa a latitude de 30 graus sul, certo? Que é para a gente já ter e saber que nessas regiões é que se formam os desertos, certo? Ok. Bom, quando a gente fala no que vai influenciar esses incêndios, a gente tem duas massas de ar que vão ser preponderantes, certo? Que é o dipolo do Oceano Índico, beleza? Em que ele mede a diferença de temperatura entre as metades leste e oeste. Então, quando a temperatura está baixa, ele indica que vai ter menos chuvas, certo? Então, e essas chuvas também elas estão na parte central, né, aqui da Austrália, e na parte sul. E quando a temperatura está alta, indica que vai ter mais chuva, tá bom? Pronto, ok. A gente entendeu até aí. Agora a gente tem uma outra massa de ar que vai ser muito importante, certo? Que é justamente o módulo anular sul. Tá, e o que ele representa? Bom, ele descreve um movimento de norte a sul do cinturão de vento que circunda a Antártida. Então imagine um grande ventilador que circunda a Antártida, em que vai ter um ar mais quente numa região e um ar mais frio na outra região, certo? Bom, na fase mais quente, ou seja, quando a temperatura está maior, significa que a pressão atmosférica ela vai ser, no caso, maior também no sul da Austrália. E isso indica que vai ser mais seco, tá bom? E aí, juntando isso, a gente percebe que a Austrália passa por uma fase em que tem baixa temperatura do dipolo índico, que indica as menores chuvas, e uma fase mais quente do módulo anular sul, que favorece uma pressão atmosférica maior, né? E aí esses dois eventos juntos proporcionam a seca. Também ao mesmo tempo, a gente tem o que são chamadas de monções, certo? E o que são essas monções? Bom, são os ventos
em que indicam mudanças de estações do ano. E esses ventos eles chegaram um pouco mais tarde do que o previsto na Austrália e possibilitaram que o calor acumulasse na parte central do país nos últimos meses, certo? Viu? Há muitas influências, né, da natureza em que acabam proporcionando essas queimadas, esses incêndios, como está acontecendo, né, no sul e no sudoeste da Austrália. E não apenas isso, na verdade, né? Porque a gente está vivendo, na verdade, numa crise climática. Porque assim, essas queimadas na Austrália sempre tiveram. É como se fosse o cerrado daqui em que há essas queimadas, certo? Mas, por conta da ação antrópica, ou seja, do homem estar interferindo na dinâmica da natureza, é visto que isso tende a piorar. Porque, como a natureza está tendo uma nova dinâmica, ela precisa se adaptar. Então, existem causas e consequências, né? Que acabam proporcionando isso. E as causas a gente pode tratar elas como a queima de combustíveis fósseis, o descarte de lixo que não é bem feito, né? E isso acaba proporcionando umas outras consequências em que a gente acaba tendo em vista que prejudica muito quem não está muitas vezes presente nesse ambiente. Então, assim, uma coisa que acontece aqui no Brasil pode influenciar uma coisa que acontece na Austrália e vice-versa. Porque é justamente um sistema, é tudo interligado e cada ação proporciona uma reação em cadeia em outro local, certo? Então, assim, esse uso, por exemplo, da agropecuária, de conseguir desmatar terras também, acaba proporcionando, por exemplo, o aumento da temperatura global, o aumento do nível dos mares, né? Porque como a temperatura aumenta, esse calor ele tem que ir para algum canto. Então ele vai para onde não tem tanto calor assim. Então ele vai para os polos, né? Nos polos derrete as calotas e as calotas acabam proporcionando um aumento desse, desse oceano, né? Que, enfim, é um oceano que a gente tem como global, mas que acaba sendo separado, segmentado, para que a gente possa entender um pouco a dinâmica de cada um. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, né? E que a aula tenha sido muito proveitosa, tá bom?